This call is now being recorded. Ok. O Luan ajudou a gente a montar a aula, mas ele não vai poder dar aula hoje, ok? Então vamos lá. Gente, essa parte que a gente já deu na revisão Unesp, eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? O que a gente tem que lembrar com certeza para o Enem? As funções orgânicas, já é para estar na nossa cabecinha. Então vamos lá. Então o álcool, que a gente vai ter hidroxila, a gente sabe que o final é em ol, a gente sabe que fenol é quando a gente tem hidroxila num composto aromático. Tem o aldeído, que tem o dupla OH, que termina em al. Acetonas, dupla O entre carbonos, ok? Vai terminar em ona. Éter, você vai ter um oxigênio entre carbonos. Os ácidos carboxílicos. Então, essa parte aqui que a gente já sabe, a gente já tá cansado de saber, eu vou pular rapidão. Ok, reações orgânicas. Vamos rever aí. E aí a gente vai fazer uns exercícios diferentes, ok? A gente tem reação do tipo da adição, que é quando eu vou colocar alguma coisa a mais numa molécula, aí a molécula precisa ter necessariamente uma insaturação, como a gente está vendo aqui, o eteno, ok? Para eu adicionar alguma coisa, eu preciso ter essa insaturação para eu poder adicionar sem tirar nada, ok? Então eu vou cortar essa ligação dupla e eu vou adicionar qualquer coisa que eu queira adicionar. Pode ser hidrogênio só, pode ser um halogênio, pode ser um flúor, um bromo, pode ser uma hidratação, como está ocorrendo aqui. Eu vou colocar H de um lado e OH do outro. A gente tem também substituição, que é você não tem uma insaturação, então você está tirando um negócio para colocar o outro. Nesse caso, a gente está vendo aqui uma nitração, ok? Eu vou tirar o H do metano e eu vou colocar o NO2. A gente tem também eliminação, que é o processo contrário da adição. A gente, ao invés de cortar uma insaturação para colocar um negócio a mais, a gente vai tirar um negócio a mais e botar uma insaturação. Então, aqui, por exemplo, eu tinha 2 bromos nesse grupo orgânico e eu vou tirar ele criando um eteno, ok? Que é o que eu tinha aqui para começar a adição. Aí a gente tem oxidação, que vai ser aumentar o número do NOx da molécula. Aí a gente tem todos os subgrupos aí, que a gente explicou na Unesp, então não vou passar por ela hoje. Mas pode ocorrer também em álcools, é muito interessante, e é uma boa dar uma revisada. Mas o que é mais importante, que a gente ainda não revisou, e a gente precisa para o Enem, são as propriedades físicas. O que acontece? A gente tem, lembra a fila da eletronegatividade, que eu falo toda a aula? Fonte, Lebrisque, pH, a gente tem flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, ok? Quanto mais, deixa eu pensar, direita e esquerda. Quanto mais para a esquerda, mais esse átomo puxa o elétron para ele, mais eletronegativo ele é. Então, ele pega mais o elétron para ele. E isso vai resultar em certas forças intermoleculares. Por exemplo, se eu tenho um F ligado a um H, eu tenho um H que puxa pouco e eu tenho um F que puxa muito o elétron. Então, eu vou ter uma ligação muito polar, porque esse elétron está sendo muito puxado, ok? E aí, essa ligação vai acabar sendo muito forte. Como a gente pode ver aqui, deixa eu ver, vocês estão vendo minha setinha? Como a gente pode ver aqui, quando a gente tem uma carga parcialmente negativa, positiva ou negativa, ela vai criar um link, ó, parcialmente positiva, parcialmente, porque eu não peguei o elétron totalmente para mim, ok? Eu só estou puxando ele com mais força, mas ele ainda está sendo dividido. Então, se eu tenho uma carga parcialmente positiva e ela está pertinho de uma carga parcialmente negativa, elas têm uma certa atração. Elas não estão ligadas, mas elas têm uma certa atração. E quanto maior essa atração, mais difícil é de você soltar uma molécula da outra. Aqui a gente tem a molécula da água, um H2O, ok? E a gente sabe que a água é polar. E a gente sabe também das nossas aulas que a ligação entre o O e o H é uma ligação de hidrogênio, que é a mais forte que tem.
a ligação de hidrogênio quando a gente tem flúor, oxigênio, nitrogênio ligado a H. Porque o FON, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, estão lá na ponta e o H está na outra. Então, eles puxam muito o elétron, ok? E eles vão fazer essa ligação que é a mais forte que tem, fora a iônica, claro. E aí, o que acontece? A gente pode ter também coisas ligadas aqui no meio, ok? Aí a gente tem ainda uma ligação. Se a gente tem um certo espaço entre elas, a gente tem uma ligação que tem alguma força, pode ser polar, mas vai ser menos polar do que a ligação de hidrogênio. E a gente tem que analisar isso. Quanto mais polar, mais forte é essa ligação, ok? Então vamos ver. Temperatura de ebulição e solubilidade são afetados pelas forças intermoleculares. Por quê? Essa temperatura a gente já pensou aqui. Se tem essa atração aqui, vai ser mais difícil de romper uma molécula com a outra. Então vai ser mais difícil. Gente, tem gente tentando entrar. Letícia. Vou continuar aqui e aí a Letícia vai ver isso daí pra gente, ok? Fala. Pode falar. Licença, Cecília. Deu certo aqui, viu? A internet está travando um pouquinho, então não estava aparecendo para mim, mesmo tendo me colocado como organizador da chamada. Uhum. Mas deu certo já, tá bom? Perfeito. Obrigada também por ter avisado. Relaxa. Ok. É a Raíssa que entrou, né? Oi, Raíssa, tudo bom? Bom, a gente daqui já tá careca de saber do Von Klebrisk pH, eu só tô explicando para eles, Raíssa, só recapitulando rapidão, que a gente vai ter, quando a gente tem o flúor, o oxigênio e o nitrogênio ligado ao H, a gente tem uma ligação muito forte, muito polar, ok? E aí o que acontece? A gente tem uma carga parcialmente positiva e uma carga parcialmente negativa, tá? Por que parcialmente? Porque ele não tá roubando o elétron para ele só tá puxando, mas ele tá puxando com muita força, o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Nesse caso da molécula que eu coloquei aqui pra gente, o oxigênio tá puxando com muita força o elétron para ele. Então o hidrogênio acaba ficando parcialmente positivo e o oxigênio acaba ficando parcialmente negativo. E isso vai criar uma certa atração com as outras moléculas. Toda a água tem essa configuração aqui, ó. Ele vai ter um para cima e um para baixo, para a gente ter essas forcinhas de atração, ok? E é por isso que quanto maior essa força de atração, maior a polaridade, mais difícil é de você fazer isso entrar em ebulição. Porque fazer isso entrar em ebulição é você desprender as moléculas uma das outras, ok? Quando um composto entra em ebulição, ele tá com mais energia, ele tá soltando, ele tá, como que fala? Ele tá viajando aí de uma certa forma. E para você fazer isso, você precisa que as moléculas se desprendam. Para você fazer uma molécula com uma ligação de hidrogênio se romper, você precisa de uma boa força aí, ok? E é por isso que a temperatura de ebulição é afetada pelas forças intermoleculares. O que mais é afetado? A solubilidade. Por quê? Lembra que a água é polar? Lembra que polar dissolve polar? Então, quanto mais polar é um composto, mais solúvel ele vai ser na água, ok? Então, a gente tem, por exemplo, quando o composto é apolar, ele pode ser solúvel em outros compostos, por exemplo, hidrocarbonetos. Existem solventes que são hidrocarbonetos, e hidrocarbonetos são apolares. Então, assim, não dá para falar só, é solúvel. Não. É solúvel em água ou é solúvel em hidrocarboneto. Não pode falar é solúvel, ok? Quando a gente for falar de solubilidade. Mas aqui a gente tem um exemplo de solubilidade em água. E o que acontece? Eu vou ter álcoois aqui, mas eu vou estar aumentando a cadeia carbônica. E a cadeia carbônica a gente sabe que é apolar. A parte polarzinha é o OH, é a hidroxila. Então, quanto mais eu aumento a minha cadeia carbônica, mais irrelevante vai ficando a minha região polar. Então, vai diminuindo a solubilidade em água, ok? Essa setinha aqui tá meio confusa, tá meio errada, tá? O primeiro composto, é mais solúvel. Quanto maior a cadeia de carbono,
menos solúvel em água, ok? Porque a gente vai diminuindo a importância da região polar. A importância para a solubilidade dela. E, por fim, para a gente saber se o negócio é polar, é apolar, se tem temperatura de ebulição ou não. Polar não, gente, é temperatura de ebulição, principalmente. Se tem, como que fala? Ramificações ou não, a cadeia. A gente tem aqui uma cadeia de hidrocarbonetos para a gente dar uma olhada, ok? E essa cadeia de hidrocarbonetos, vocês estão vendo que está retinha e uma se encaixa na outra? Então, mesmo que as forças sejam pequenas entre carbonos, a gente ainda tem uma forcinha aí, a gente tem alguma atração. Mas quando eu taco um monte de ramificação nela, vocês estão vendo que as forças ficam um pouquinho mais espalhadas, elas ficam um pouquinho menos organizadas? Isso aqui vai acabar fazendo ela entrar em ebulição numa temperatura muito mais baixa, porque as forças entre elas são mais baixas, ok? Vamos ver se tem mais. Exemplo de propriedade física: o petróleo. A temperatura da ebulição das moléculas presentes no óleo cru aumentam conforme as cadeias. O que acontece no petróleo? A gente bota o óleo cru aqui, o petróleo, ok? E ele vai passar por uma fornalha, vai passar por uma... vai esquentar ele. E aí o que acontece? A gente tem vários hidrocarbonetos no petróleo, mas vários mesmo, tipo, uma enorme mistura de até metanol, metano, até, sei lá, uns 16 carbonos. E o que acontece? Quanto maior a cadeia, maior é o ponto de ebulição, certo? Então, a gente tem até moléculas que não vão entrar em ebulição. Tá vendo aqui 400 graus? O que vai descer aqui é molécula que não entra em ebulição nem em 400 graus, ou seja, tem muito carbono aí. Então, a gente vai ter embaixo a parafina e o asfalto. E aí, então, o que entra em ebulição a 400 graus vai passar para o próximo estágio. O próximo estágio, ele está um pouquinho mais frio, tá vendo? E aqui no próximo estágio, a gente coleta as moléculas que entraram em ebulição nesse meio tempo, entre 400 e 370, que é, por exemplo, o óleo, o combustível. E aí a gente vai diminuindo a temperatura conforme for, e é isso aí. Entende? Vai sair aqui molécula que a temperatura de ebulição é muito baixa, e aqui molécula que a temperatura de ebulição é muito alta, ok? Eu acho que agora, tá, isomeria. Só para terminar, a isomeria a gente já sabe da revisão da Unesp. A gente tem tanto isomeria espacial quanto isomeria plana. Lembrando que a isomeria plana a gente tem de função. A gente vai primeiro analisar de função. Se tem a mesma função, a gente vai para a cadeia. Se tem a mesma cadeia, a gente vai para a posição, ok? Aí metameria e tautomeria são diferentes. Calma. Vai. A metameria é a posição do heteroátomo, ok? Então, se a gente tem um oxigênio lá no meio da molécula, mas em posições diferentes, a gente tem a metameria. Se a gente tem um enol virando uma cetona ou um aldeído, isso daí é um equilíbrio, e é um equilíbrio que a gente chama de tautomeria, porque é uma isomeria. São moléculas isômeras, mas tem funções diferentes, só que é um tipo especial da isomeria de função, ok? Estereoisomeria espacial, a gente já sabe que tem a ótica, que é quando a gente tem um carbono quiral, ou seja, ele tem 4 ligantes diferentes, e aí no plano ele vai refletir a luz de uma forma diferente, a luz polarizada, não é qualquer luz, é um pouquinho difícil isso, mas a gente já viu. E cis-trans é quando a gente tem a ligação dupla, e aí lembra que a gente faz assim, cis-trans, porque os semelhantes, os compostos semelhantes, os ligantes semelhantes têm que estar do mesmo lado do plano, ok? Gente, eu fui meio voando porque tem bastante coisa para ver, mas vamos para as questões, ok? Talvez eu pule algumas, vamos lá. A ozonólise, reação útil... Tá dando para enxergar? Gente, tá dando para enxergar?
Sim. Tá. Perfeito, obrigada. Sim. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira, tal. Gente, não vou ler tudo isso, a gente tá com tempo curto. Tá, então a gente tem um but-1-eno passando por uma ozonólise, criando um propanal e um metanal, ok? O que ele tá fazendo aqui? Ele tá me dando isso de exemplo. Ele nem precisava fazer isso, mas ele deu, porque ele é bonzinho. Falou que na ozonólise eu quebro essa ligação aqui e eu coloco uma ligação dupla com O, ok? Considere a ozonólise do composto 1-fenil, 2-metil-prop-1-eno. Ok, e ele deu um negócio aqui, deixa eu... Tá. Quais são os produtos formados nessa reação? Ok, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a canetinha aqui, a gente vai cortar aqui, porque a gente sabe que o que corta é na dupla, ó. Aqui ele tinha um C, esse C ficou aqui, e ele adicionou uma dupla O, onde estava faltando. Então aqui, ó, eu vou ter, só transferindo isso daqui para cá, eu vou ter esse composto aqui, ó. É só completar com oxigênio onde falta. Aqui dá para ver que ele fez a mesma coisa, tá? Esse C aqui é esse C aqui. Então, esse C aqui vai estar com uma dupla O também. Então, vou ter um benzeno. Deixa eu fazer com uma bolinha que é mais fácil. Um benzeno, um C, dupla O, H. Então, o que eu vou ter? Um benzaldeído? Sim, é um benzeno, que é um aldeído. Benzaldeído. E uma propanona? Met, et, prop. E é uma cetona. Um benzaldeído e uma propanona. É isso que eu tenho. Ok? Vamos pro próximo. Ah, esse daqui é legal. Compostos orgânicos denominados aletos podem sofrer reações de substituição e eliminação, gerando produtos diferentes, como podemos observar nas propostas a seguir. Primeira, em reações de eliminação, os aletos produzem alcenos. Ok, eliminação produz alceno. Em substituições, esses compostos produzem álcoois. Ok, em substituição, produz álcool. Tendo como base as equações acima, qual das substâncias a seguir é o produto principal de uma reação de eliminação do 3-bromo-2-metilpentano em presença do hidróxido de sódio? Bom, vamos fazer o primeiro passo, que é fazer a molécula. Que a gente vai ter pentano, ok? Eu vou começar por aqui, a gente sabe que só tem ligação simples e é um hidrocarboneto, ok? Pentano, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Não vou completar de hidrogênio, mas vocês podem completar aí. 3 bromo, então 1, 2, 3. Bromo. 2 metil. Aqui vai ter um metil. Ok. Tendo como base as equações acima, qual das substâncias a seguir é o produto principal de uma reação de eliminação do 3-bromo-2-metilpentano? Bom, a gente sabe que em reação de eliminação, eles produzem alcenos, ok? E o que eu posso eliminar? Eu posso eliminar, por exemplo, um HBr. Certo? Porque o H estava aqui. Então, o que eu teria? Deixa eu colocar aqui. Viraria um penteno, ok? Um pente 2-eno. Então, vamos ver. 2-metil-pente 1-eno. Ou pode ser o 3 também, pode sair um H daqui, ok? Vamos ver quais opções que a gente tem. 2-metil-pente pentan 2-ol. Não vai criar um álcool, gente. É uma eliminação. 2-metil-pente 1-eno não tem como sair do 1. O carbono 1 não tem como virar ligação dupla, ok? 2-metil-pentan 3-ol, novamente, não vai ser um álcool. 2-metil-pente 2-eno. 2-metil-pente 2-eno. Sim, pode ser esse. Fechou, galera? Eu vou escolher a dedo aqui. Ah, esse aqui. Esse aqui é o mais divertido, gente. Adorei esse.
Esse eu deixei até o post-it maior. Não tem pergunta nenhuma? Ok. O gráfico abaixo mostra a relação entre a massa molar e o ponto de ebulição dos compostos orgânicos A, B, C e D. Ó, massa molar, quanto mais para a direita, maior a massa, e ponto de ebulição, quanto mais para cima, maior o ponto de ebulição. Ele vai falar. Esse aqui tá difícil de ler, né? Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo. A gente já sabe qual que é o gráfico. Deixa eu dar uma aumentada aí. Tá. Considere as afirmações abaixo a respeito dos compostos A, B, C e D. Se A e C forem isômeros de posição, eles têm a mesma massa molar, eles podem ser isômeros de posição, então o composto A é mais ramificado do que o composto C. Ok, vamos pensar. O A está mais para baixo, o ponto de ebulição dele é mais baixo. Então, ele pode ser mais ramificado que o composto C? Ele pode, porque se ele tem mais ramificação, ele teria um ponto de ebulição menor. Então, esse aqui eu vou marcar como verdadeiro. Se B e D forem isômeros de função, eles têm a mesma massa, eles podem ser isômeros de função. Um sendo álcool e outro éter, então D é o álcool e B é o éter. Gente, e o que a gente pode lembrar? O álcool, ele vai ter uma cadeia de C ligado a OH. E o éter, ele é um COC, ok? E o que acontece aqui? Por que isso faz sentido? Porque o OH, a gente tem uma ligação de hidrogênio, ó, um O ligado ao H, ok? Isso é uma ligação de hidrogênio e isso é muito forte. Já que a gente tem uma ligação polar, a gente tem uma ligação forte, mas não é tão forte quanto a ligação de hidrogênio. Então, faz sentido que se um deles for um álcool e um deles for o éter, o álcool vai ter o ponto de ebulição maior. Então, o D é o álcool. E aí o 3. Se C e D forem isômeros geométricos, então D é o isômero trans. Bom, vamos ver. C e D isômeros. C e D não tem nem a mesma massa. E todos os isômeros têm a mesma massa. Então, o que a gente vai ter? Que apenas 1 e 2 estão corretos, ok? Vamos ver mais. Não vai dar, não vai dar. Bom, aqui é bom a gente ver só porque a gente não viu direito isomeria, ó. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua forma estrutural. Ok, tal tem um textinho e tem essa molécula aqui. Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência da isomeria. Gente, vamos pensar. A gente tem aqui um carbono que ele está mostrando para gente que o OH está saindo do plano. Vocês estão vendo que aqui está mais pretinha o triângulo? Isso quer dizer que está saindo do plano. E tá vendo que esse aqui está pontilhado? Ó, isso aqui é um bom para relembrar. Nunca vi nada muito conceitual disso, mas vai aqui, ó. A gente tem esses dois jeitos de mostrar uma ligação no espaço, ok? Aqui geralmente está pretinho, ok? Esse aqui significa que está saindo do plano, está vindo na nossa direção. E esse aqui está entrando no plano, tá tipo para trás do computador de vocês, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um carbono. Vamos ver que ligantes que ele tem. Ele tem um CH3, ok? Ele tem todo esse grupo ácido aqui. Ele tem um OH e ele tem uma que está subentendida, que é o H, ok? Então, ele tem 4 ligantes diferentes e a gente está vendo que eles têm a formação diferente. Um está vindo para cá e um está indo para lá. Então, que isômero que isso pode ser? Isso pode ser um isômero, cadê? Ótico. Lembra? Um carbono quiral configura uma isomeria ótica, ok? Vamos ver. Gente, vou fazer. Deixa eu ver esse aqui do Denner já. Vou fazer mais esse e aí eu acabo. Os hidrocarbonetos. Tá. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo. Tal. Meu Deus, muita coisa. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê?
Tenho quase certeza que eu fiz isso numa aula faz pouco tempo. Ok, então, gente, olha aqui. Tá aumentando a temperatura de ebulição, ok? Aqui tem exemplos. E aqui tem o tamanho das cadeias, ok? Então, o que acontece? Aqui vai até 4 carbonos, aqui vai de 6 a 12. A gente sabe que esse aqui vai com certeza ter o ponto de ebulição maior, porque ele tem a massa maior. Esse aqui também tem a massa maior. E esse aqui, não necessariamente, porque ó, o 16 é maior do que o 14. Então, se fosse ver só pela massa, a gente ia ter um probleminha aqui. Porque o 16, o composto com 16 carbonos vai ter maior massa do que o composto com 14 carbonos, se a gente for analisar só isso. Então, o que com certeza está acontecendo aqui? As moléculas do óleo diesel têm uma maior atração uma pela outra. E essa atração a gente chama de força intermolecular. Então, as forças intermoleculares da fração 4 são mais intensas, ok? Eu vou parar minha parte por aqui. E se der tempo, a gente continua depois. Mas deixa eu até me mutar aqui. Meu Deus, não tá dando pra me mutar. Se muta. Calma, gente, vou interromper. Rapidão, só pra me mutar. Amiga, tem como você compartilhar? Sim, fica em paz. E agora eu vou Nossa. Agora eu vou passar a palavra pro Denner. Vai lá, Denner, vai que é tua. Bom, gente, igual a tua filha tinha falado, que a gente passou na revisão da Unesp, a gente vai dar uma corridinha. Então, a estequiometria, a gente sabe que tem a lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E com isso a gente tem a lei da conservação das massas, que eu tenho no reagente, eu tenho que ter o mesmo número no produto. E com isso a gente tem a lei de Proust, das leis das proporções físicas. Por exemplo, tenho 2 hidrogênios de um lado, eu tenho que ter 2 hidrogênios do outro. Eu tenho 2 oxigênios de um lado, O2, eu tenho que ter 2 do outro. E o mol é a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 de alguma coisa, seja átomo, íon ou molécula. E tem essas equações importantes. Hoje, tipo assim, eu vou dar 2 exemplos de exercício de estequiometria, que a gente não vai usar a equação. Eu, particularmente, não uso equação, eu só uso regra de 3, porque acho mais fácil lembrar, mas quem gostar de usar as equações, então, fica à vontade. Pode passar, Cecília. E aí a gente tem as dicas aqui para a gente fazer a estequiometria. O primeiro é final da reação. A gente escreve ela, depois a gente faz o balanceamento, a gente encontra os envolvidos, analisa as proporções estequiométricas que o exercício está pedindo. Então, a gente vê se o exercício está pedindo é massa, se é mol, se é volume, o que ele está pedindo. E depois a gente monta tudo e resolve a regra de 3. Aí pode ir para os exercícios. O slide 8. Tá. Então, falando aí do peróxido de hidrogênio e tal. De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio é igual. Então, ele quer saber o quê? O mol do permanganato de potássio, que vai reagir com o peróxido de hidrogênio. Certo, sabendo disso, a gente tem aqui que a gente tem 20 ml de uma solução de 0,1 mol de peróxido de hidrogênio. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui no nosso canto. Então, eu tenho aqui, ó, 20, tem 0,1 mol em 1 litro. Foi o que ele me deu aqui, ó, 0,1 mol dessa solução. Só porque ele vai usar aqui apenas 20 ml.
então apenas 0,02 litros para essa reação. Então aqui a gente vai ter nosso X. Aí fazendo essas continhas, o X é igual a 0,002 mols, que eu usei nessa reação de peróxido de hidrogênio. Sabendo disso, a gente vai pegar os nossas substâncias. De um lado, eu vou ter 5 mols de peróxido para 2 mols de permanganato de potássio. Se eu usei 0,002 mols do peróxido, quanto que eu vou precisar do permanganato para que essa reação aconteça? Fazendo essas contas, a gente vai ter 8 vezes 10 elevado a menos 4. Então, a gente fica com letra D. Tá, pode passar, amiga. Aí, agora a gente tem outro de estequiometria. O crescimento da fruta. Podemos comparar. Aí que ele está comparando a emissão de carbono entre veículos elétricos e o que envolve a combustão de gasolina, por exemplo. Podemos comparar a emissão do carbono na forma de CO2 com a massa 44 para os dois tipos de carro, combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, 46 gramas, emitem uma média de 22,6 mols de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Aí me deu a reação de combustão do etanol. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas nos dois veículos, um movido a etanol e o outro elétrico, em o mesmo trajeto de 1.000 km. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber do etanol, a quantidade do etanol. Então, ele quer saber a massa de etanol que eu economizo quando eu deixo de usar um carro a combustão e uso um carro elétrico. Primeiro de tudo, a gente precisa verificar aqui quanto que cada veículo gastou nesses 1.000 quilômetros rodados. No de combustão, ele me falou que ele emite 2,6 mols de CO2 por 1 quilômetro rodado, por quilômetro rodado. Então, a cada 1 quilômetro, ele emite 2,6 mols de CO2. Então, aqui vai ficar um X. Se eu tenho 1.000 quilômetros, eu vou ter quanto? Essa conta vai dar 2.600 mols de CO2 no de combustão. Já no elétrico, eu vou ter 0,45 mols de CO2 em 1 quilômetro também. Eu quero saber quanto que ele vai gastar em 1.000 quilômetros. Então, eu vou ter X sendo igual a 450 mol de CO2 que o elétrico gastou. Certo? Sabendo disso, a gente tem que analisar a massa de etanol pelo mol do CO2. Então, aqui. A massa de etanol, ele me deu, que é 46 gramas, o mol. Aqui eu só tenho 1 mol de etanol. Então, só 46 gramas. Para 2 mols de CO2. No primeiro caso, eu emiti 2.600 mols de CO2 no veículo que faz a combustão do etanol. Então, quanto
de grama que eu vou ter de etanol no veículo a combustão. Esse X, vou colocar aqui X1. X1 vai ser igual a 59,8 quilos. Já coloquei em quilos porque o exercício já está pedindo. Aí na hora da prova você faz a transformação. Já no veículo elétrico, eu emiti 450 mols de CO2. Então, esse X meu, X2, vai ficar 10,35 quilos. Feito isso, agora eu só fazer essa diferença dessa economia que o veículo elétrico tem. Então, 58,8, que é quase 60 quilos, menos 10,35 quilos, isso dá, em média, 50 quilos, que dá 49, alguma coisa. Então, a gente fica com letra A. Aí pode voltar para os slides. Bom, agora as pilhas. Gente, as pilhas são os dispositivos que eles conseguem produzir uma corrente elétrica, ou seja, uma energia elétrica, a partir de reações de oxidação e redução de componentes presentes em sua estrutura. Então, são reações espontâneas. Elas acontecem naturalmente. Eu não preciso forçar para que elas aconteçam e que eu tenha o desprendimento de energia nessas reações. Então, o que é importante a gente lembrar nesse quadrinho aqui? Tem essa imagem de uma pilha de Daniels acontecendo, onde eu tenho o cobre e o zinco numa ponte salina e no fio condutor, e a gente está tendo a produção de energia. Então, na oxidação, o elemento ele perde elétrons. Então, nesse caso, é o zinco. Se vocês observarem na setinha aí, ó, está conectando a lâmpada, tá o elétron indo do zinco para o cobre. Então, o zinco está perdendo elétron e o cobre está ganhando elétron. Então, o zinco oxida e o cobre reduz. Se o zinco perde elétron, então o que vai acontecer com o NOx? O NOx dele naturalmente vai aumentar, já porque ele vai ter essa perda de elétron, e consequentemente o cobre ganhando elétron, o NOx dele vai diminuir, perdão. Se vocês observarem no desenho também a corrosão do zinco acontecendo, e enquanto o cobre, não o fio, mas a plaquinha aí de cobre está sendo depositada, ela vai aumentando de tamanho. Então, isso faz o quê? Que a massa do zinco diminua e a massa do cobre aumente. Em relação aos íons. Como os íons, a gente aqui nesse desenho não está, mas eles transitam nessa ponte salina. Enquanto no fio condutor, os elétrons que vai de um lado para o outro, na ponte salina são os íons. Então, como o zinco está sendo corroído, ele está perdendo elétron, os íons dele vai aumentar a concentração de íons e o do cobre vai ser o inverso. Na oxidação, quem oxida é o agente redutor, quem reduz é o agente oxidante. Quem oxida é o ânodo. Aí eu até coloquei aqui, ânodo com A maiúsculo, em vermelho, para a gente lembrar de oxidação, que o O também começa com uma vogal, e o ânodo é quem oxida, e o cátodo é quem reduz. E quem oxida tem um polo negativo, e quem reduz tem o polo positivo. Isso é importante vocês decorarem para a prova, porque algumas questões podem cair. Certo, pode passar. O que mais podem pedir para vocês fazerem também? Descobrir o potencial padrão de uma pilha. Então, no exercício podem vir falando potencial padrão
tensão, DDP, voltagem ou força eletromotriz. Todos esses 5 nomes é para a mesma coisa, que eles querem saber o potencial padrão, a voltagem dessa pilha. Então, eles vão te dar o quê? Eles vão te dar 2 reações, igual eu tenho aqui, essas 2 em vermelho. Geralmente vão ser potenciais de redução. Então, o que a gente vai observar? Se a gente vê, uma vai ter um potencial de redução positivo e a outra vai ter um potencial de redução negativo. A que tiver o positivo, ou que tiver um número maior, vai ser que vai reduzir, porque ele me deu potencial de redução. Se fosse o potencial de oxidação, não acontece muito, mas caso aconteça, seria, se tiver o maior potencial de oxidação, vai ser que vai oxidar. Então, já que ele me deu potencial de redução, que a positiva, obviamente, vai ser a melhor, ela vai reduzir e a menor vai oxidar. Então, sabendo disso, eu preciso inverter a reação de oxidação, porque oxidação, ele vai perder elétron. E nesse caso aqui de redução, ele está ganhando, então eu preciso fazer o inverso. Ó, semi-reação de oxidação. O zinco perdendo 2 elétrons, porque os 2 elétrons estão depois da seta. Quando eu inverto a reação do potencial de redução, por exemplo, eu inverto também o DDP dessa fórmula, dessa reação, perdão. Por quê? Porque antes ele estava negativo e agora ele transforma em positivo. Eu inverto esse sinal. A de redução vai continuar da mesma forma, porque é ela que vai reduzir. E aí, depois disso, eu monto a equação global, cortando os elétrons. Uma coisa importante. Talvez vai ser preciso multiplicar essa reação para que você consiga, igual a gente estava vendo agora na estequiometria, a gente conseguir ter de um lado do mesmo lado igual ao outro. Mas, nesse caso, a gente não vai multiplicar a DDP, ela vai continuar sendo a mesma. A gente só vai multiplicar os elementos da equação. Então, feito isso, eu somo as 2 equações e somo o DDP dessa pilha, que no caso é 1,11 volts. E esse DDP ele vai ser sempre positivo. Se você fez as reações, somou o DDP, ele está negativo, você volta lá se alguma coisa você fez errada, porque o DDP de pilhas são sempre positivos. Tá. Sabendo disso, vamos para o exercício. Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma fórmula de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, protegendo os tanques de armazenamento. Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço, liga de ferro-carbono. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais padrões. Então, semi-reações de redução, potencial padrão. E eu tenho um tanque de aço, que é uma liga de ferro. E eu não quero que essa liga de ferro oxide. Então, o que o material de sacrifício vai fazer? Ele vai oxidar no lugar do ferro. Então, por exemplo, em janelas, em portas de ferro, parafuso, prego, a gente sempre tem um material de sacrifício para que ele oxide no lugar do ferro ou do aço, por exemplo, ou do elemento que eu não quero que oxide, para que eu não perca o valor desse elemento, porque geralmente é um elemento caro. Então, nesse caso, eu não quero que o ferro oxide. Se eu olhar aqui a semi-reação do ferro, a DDP dele é menos 0,44. E ele me falou que são semi-reações de redução. Então, a maior DDP vai reduzir e a menor vai oxidar. Então, se eu pegar aqui, ó, o ferro com cobre. O cobre é mais 34. O cobre vai reduzir e o ferro vai oxidar. E eu não quero que o ferro oxide, então eu tenho que pegar uma menor que ele. O níquel, menos 25 é maior que menos 0,44. Então, o níquel vai reduzir e o ferro vai oxidar. Não quero também. Menos 0,40 é maior que menos 0,44. O cádmio vai reduzir e o ferro vai oxidar. Não quero também. E aqui dá da mesma forma. Então, o único que sobra é o zinco. Por quê? Porque a DDP dele é menor
do que a DDP do ferro. Então, nesse caso aqui, o ferro vai reduzir e o zinco vai oxidar. Então, a gente fica com letra A. Ok, pode voltar para o slide, amiga. Eletrólise. Diferente das pilhas, a eletrólise ela é uma reação, gente, minha dicção hoje está maravilhosa, perdão. É uma reação não espontânea e ela é provocada pelo fornecimento de energia elétrica, que é proveniente das pilhas. A eletrólise, a gente utiliza ela na produção de metais, na produção de não metais, além na deposição de finas películas de metais sobre peças metálicas ou plásticas, que é a galvanização que a gente chama. Por exemplo, um anel banhado a ouro, esse é uma galvanização, porque é só depositando o ouro em cima do anel, não é o anel inteiro que é de ouro. Na eletrólise, a gente utiliza de eletrodos inertes, como o carbono grafite ou a platina, e para que ela aconteça, a gente deve ter uma corrente elétrica contínua, uma voltagem suficiente para provocar a eletrólise e a gente precisa de íons livres. Ok? Pode passar, amiga. Aí a gente tem aqui a diferença entre a pilha e a eletrólise. A pilha é um processo espontâneo, igual a gente viu. A eletrólise não é. A pilha, perdão, transforma energia química em energia elétrica. A eletrólise transforma energia elétrica em energia química. E a diferença que a gente, tipo, em relação a quem oxida, quem reduz, quem é o agente redutor, o agente oxidante, entre a pilha e a eletrólise vai ser a mesma coisa. A única diferença que a gente vai ter naquele quadrinho lá que eu tinha passado para vocês na pilha é que enquanto na pilha o ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo, na eletrólise vai ser o contrário. O ânodo vai ser o polo positivo e o cátodo vai ser o polo negativo. Pode passar, amiga. A gente tem a eletrólise ígnea, que são as substâncias iônicas fundidas, ou seja, eu pego um sal qualquer, vou fundir esse sal para que eu consiga ter um elemento simples. Nesse caso aqui a gente está com NaCl, sal de cozinha, e essa eletrólise é geralmente utilizada para que a gente tenha o gás cloro. Então, a eletrólise ígnea, ela acontece geralmente em fábricas, porque esse triângulo em cima aí da seta significa que é uma temperatura elevada. A gente não consegue fundir e derreter o sal em casa, num fogão comum, já que a temperatura de fusão dele é 800 graus. Então, essas reações de eletrólise, elas geralmente são feitas em fábricas, porque a gente precisa de fornos super potentes para que ela aconteça. Então, o que eu vou fazer? Já que eu quero fundir a eletrólise, eu vou ter o sal se fundindo, se transformando nos seus íons, Na+, mais Cl-. Então, feito isso, se a gente observar Na+, para eu tirar ele da forma de íon, para ele se tornar a substância pura que eu quero, eu preciso o quê? Ele precisa perder um elétron, porque ele está... ganhar, perdão, um elétron, porque ele está com um elétron a mais. Então, ele vai ser o cátodo, ele vai estar ganhando um elétron. Enquanto o Cl-, ele está com um elétron a mais, ele está negativo, um elétron a mais, então eu preciso que ele perca esse elétron para que ele se transforme em Cl2. Então ele vai ser o óxido, ele vai oxidar, ele vai ser o ânodo, ele vai estar perdendo elétron. Uma coisa importante falar, aqui desse exemplo já está tudo certinho e tal, balanceado, mas durante o exercício, você tem que analisar o seguinte, que se a gente fosse fazer sem esses dois aí, 2 Na+, 2 elétrons, 2 Na, 2 Cl-, 2 elétrons, Cl2, quando a gente colocar só o Cl, igual tá o Na aí, sem esse 2 embaixo, por que não pode? Porque eles são diátomos, o Cl, o hidrogênio, o oxigênio, eles não existem sozinhos. Então, por isso a gente coloca o 2, colocando 2 virando Cl2, a gente precisa colocar 2 em tudo para que a reação fique balanceada. Então, no fim, a gente vai ter 2 Na+, mais 2 Cl- se transformando em 2 Na mais
Cl2. E é isso da eletrólise ígnea. Agora a gente tem eletrólise quantitativa, que a gente utiliza a lei de Faraday. Então, a lei de Faraday, a gente utiliza essa formulazinha, que é o kit. O Q é a eletricidade em coulombs. O I é a corrente elétrica em amperes. E o T é o tempo em segundos. Então, a gente precisa lembrar dessa fórmula. E precisa lembrar que 1 mol de elétrons vai carregar 96.500 coulombs. Geralmente, eles dão essa informação do 96.500 coulombs nos exercícios do Enem, mas é bom a gente lembrar também. Então, como que vai funcionar a eletrólise quantitativa? Aí tem esse exemplo. Quanto tempo é necessário para depositar 1,97 gramas de ouro através de uma corrente de 2 amperes? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o número de oxidação, o NOx, do ouro, é mais 3. Então, igual eu falei na eletrólise, a gente vai buscar o metal ou o não metal, ou a deposição de metais em outros metais. Eu preciso do ouro sem ser na forma iônica. Já que o NOx dele é mais 3, eu vou precisar de 3 elétrons para que ele se transforme somente em AU. Sabendo disso, se um elétron carrega 96.500 coulombs, 3 elétrons vão carregar 3 vezes 96.500 coulombs. Isso em 197 gramas de ouro. Se eu quero depositar somente 1,97 gramas, quanto de eletricidade eu vou precisar? Vou precisar de 2.895. Feito isso, eu jogo no kit. Eu tenho 2.895 coulombs, que é a eletricidade que eu vou precisar para depositar esse ouro através de uma corrente elétrica. A corrente elétrica ele me deu 2 amperes. E eu quero saber o tempo. Feito isso, eu vou ter 1.445 segundos ou 24,12 minutos. Aí pode voltar para os exercícios. A eletrólise é muito empregada. Falando aí da eletrólise, tudo bem. Suponha um processo de recuperação de cobre puro tenha-se eletrolizado em uma solução de sulfato de cobre 2 durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica igual a 10 amperes. A massa de cobre puro recuperada é aproximadamente qual? Olha, ele já me deu aqui a constante de Faraday, me deu a massa molar do cobre. É do cobre que eu quero saber. Vou anotar as informações que eu já tenho. Eu sei que o tempo que ele me deu são 3 horas, que é igual a 10.800 segundos, porque no kit o tempo é sempre em segundos, na fórmula kit. Ele me deu a corrente, 10 amperes, e me deu a massa do cobre também. Eu não vou escrever aqui. Tá, eu tenho o tempo, eu tenho a corrente, e eu quero saber a massa do cobre. Então, eu vou jogar esses dois aqui no kit. Porque eu sabendo a eletricidade em coulombs, então eu consigo jogar naquela regrinha de 3 que eu falei de que 1 mol carrega 96.500 para eu descobrir a massa. Então, feito isso, 1 vezes I vezes T, eu vou ter que Q é igual a 10 vezes 10.800 segundos. Então, a eletricidade que eu gastei para esse cobre foi 108.000 coulombs. Feito isso, eu venho aqui. O cobre. A gente tem que pensar qual é o NOx do cobre. Se a gente pensar o cobre, ele está aqui, ó, com SO4. E a gente sabe que o NOx do SO4 é
menos 2. Então, se eu tenho menos 2 desse lado, tem que ter mais 2 desse outro lado. Então, sabendo disso, eu vou ter o quê? O cobre elevado a mais 2. Ele vai precisar de mais 2 elétrons para que ele vira o Cu. Então, eu vou fazer o quê? 2 elétrons, que um elétron carrega 96.500 coulombs. Então, 2 elétrons vai ser 2 vezes 96.500 coulombs, que é a massa do cobre que ele me deu lá. 63,5 gramas. Mas, para essa reação, ele falou, quando a gente descobriu, que usaram 108.000 coulombs. Então, qual que vai ser essa massa aqui? X vai ser 35,5 gramas. Letra D. Isso, pode voltar lá, amiga. O equilíbrio químico a gente também deu na última revisão, mas é bom a gente lembrar que ele só acontece se tiver um ambiente fechado, só acontece com substâncias aquosas e gasosas, e tem alguns fatores que deslocam o equilíbrio. O aumento da temperatura vai deslocar para o lado endotérmico, a diminuição da temperatura para o lado exotérmico. Pode passar. A concentração se aumenta, ela vai deslocar para o mesmo lado que aumentou. Se diminuir a concentração, aumentou a concentração, vou deslocar para o lado contrário. Diminui a concentração, vou deslocar para o mesmo lado. Aumentei a pressão, vou deslocar para o lado de menor número de mol gasoso. Diminui a pressão, vou deslocar para o lado de maior número gasoso. E o catalisador não vai deslocar o equilíbrio, ele vai fazer apenas com que ele seja atingido mais rapidamente. Aí pode ir nos exercícios. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico. Substância prejudicial. Tá. Considerando que dá para vocês verem a reação? Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, pode ocorrer um processo de desmineralização dentária. Desmineralização, ela está acontecendo para esse lado aqui. Devido ao aumento de quê? Então, eu preciso fazer com que esse equilíbrio desloque para a direita. Um aumento da concentração de OH. Se eu aumentar OH, eu vou deslocar para esse lado? Não, vou deslocar para o lado contrário. Então, letra A, errada. Letra B, pelo aumento de H+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o equilíbrio para a direita. Vamos ver os outros. Aumento de OH-, que reage com os íons de Ca+, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Não quero que ele desloque para a esquerda. H+, deslocando para a esquerda. Não. Para a esquerda eu já vou eliminar todos, porque no própria reação está falando que a desmineralização dentária é para a direita. Então, preciso deslocar para a direita. Estou com OH- e H+. O OH- a gente já viu que não é, porque se eu aumentar a concentração dele, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Então, por que é o H+? Porque eles me falaram aqui, ó, que os refrigerantes de cola apresentam ácido fosfórico. E a gente sabe que no ácido eu vou ter H+. Então, essa pessoa consumindo um refrigerante que contém esse ácido, eu vou aumentar a concentração de H+, na boca dessa pessoa, nos dentes dela. Esse H+, vai reagir com as hidroxilas e vão neutralizar essas hidroxilas.
Então, eu neutralizando essas hidroxilas, a concentração delas vão diminuir. E eu diminuindo essa concentração, o equilíbrio vai deslocar para a direita. Letra B. Ok, pode voltar, amiga. E a termoquímica é a parte da química que estuda o calor envolvido nas reações, calculada através da entalpia. Então, a variação da entalpia da reação é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Reações endotérmicas absorvem calor e têm o ΔH positivo. Reações exotérmicas liberam calor e têm um ΔH negativo. Isso a gente também viu na última revisão, pode passar. Aí hoje a gente vai falar da lei de Hess. Né? A lei de Hess é quando a gente tem algumas equações termoquímicas, né, algumas etapas de equações termoquímicas, e a gente vai utilizar essas etapas, essas equações, para a gente ter a equação global. O que a gente vai fazer? A gente vai somando essas etapas, né? E essas etapas elas podem ser multiplicadas ou divididas, e se a gente multiplicar uma etapa, a gente tem que multiplicar a equação inteira até o ΔH dessa equação, dessa etapa. Então, se eu multiplicar por vezes 2, inverter, eu preciso multiplicar por vezes 2 toda a equação, multiplicar o ΔH por vezes 2, inverter esse sinal desse ΔH. Então, vamos lá ver no exercício. Ó, me deram 3 etapas de uma equação. E falou que a formação de 1 mol de carbonato de magnésio a partir do óxido de magnésio e do gás carbônico é uma reação. Então, o que ele está me dizendo? Que a equação global que ele quer é a seguinte: MgCO3, 1 mol de carbonato de magnésio, a partir, né? Então, eu vou ter o óxido de magnésio, MgO, mais gás carbônico, CO2, a partir, e isso tudo sendo mol. Se a gente observar, essa reação ela já está balanceada. É a minha equação global. É a equação, minha reação global. Feito isso, eu tenho que olhar para essas etapas aqui, inverter e multiplicar ou dividir, para que eu consiga chegar nessa equação global. Então, aqui na primeira, o que eu vou fazer? Se eu observar, o óxido de magnésio, o MgO, está do lado depois da seta, nos produtos. Eu preciso que ele esteja nos reagentes. Então, vou ficar com MgO produzindo Mg mais meio O2. E eu vou ter aqui, eu vou colocar um A de ΔH, viu, gente? Não tem um triângulozinho. Um ΔH aqui. Se eu inverter a reação, eu preciso inverter esse sinal também. E se eu tivesse multiplicado ela, eu teria que multiplicar esse ΔH também. Tudo que eu fizer na reação, eu vou fazer com ΔH. Ok. Ficou assim. ΔH positivo. O segundo. O CO2, nessa equação, ele está depois da seta. Eu preciso que ele fique antes da seta por causa da minha equação global. Então, eu vou ficar aqui com CO2 produzindo carbono grafite mais O2. Inverti a equação, vou inverter o sinal também do ΔH. Então, está 394 positivo, quilojoules. E na última, então eu já observei o óxido de magnésio, o gás carbônico. Agora, a gente tem que observar o que a gente vai fazer com o carbonato de magnésio. Ele
tá depois da seta. Então, eu vou fazer nada, ele vai continuar igual. Vou só escrever aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Não vou mexer nada com ele. Ele vai continuar do mesmo jeitinho que ele tá. E o ΔH dele também, porque eu não mexi. Menos 1096 kJ. Feito isso, agora a gente precisa somar essas três equações para que a gente chegue nessa aqui. Tá. Eu tenho, ó, um C desse lado e um C desse outro. Corto. Ah, peraí. Aqui eu esqueci. É C mais O2. Desculpa, gente. Ah, não. O que eu tô fazendo? Tá certo. Esqueci, foi embaixo. Aqui. Mas, eu já tava pensando, ué, cadê os meus restos de oxigênio? Mais meio O2. Tá. Então, eu tenho um carbono de um lado, um carbono de outro. Cortei. Desse lado, ó, quando eu falo desse lado, é antes e depois da seta aqui, ó. Então, tudo que eu tenho antes da seta, que é a mesma proporção de depois da seta, eu posso cortar, porque eu vou somar essas três juntas. Então, eu posso ir cortando. Então, se eu tenho um carbono aqui e um de cá, posso cortar os dois. Eu tenho 3,1 meio, né? 3 por 2 é 1 meio de oxigênio. Daqui eu tenho 1 meio mais 1,5. Então, posso cortar esses oxigênios também. Tem um magnésio aqui, posso cortar com esse aqui. Então, no final, o que eu tive? MgO mais CO2 produzindo MgCO3, que é a minha equação global que ele queria. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar as três entalpias das três equações também. Somando, isso aqui vai me dar menos 100 kJ. Então, a gente vai ficar com a alternativa B, exotérmica. Por quê? Porque é negativo esse ΔH. Então, todas são endotérmicas. A gente não vai ficar. Letra B, exotérmica com valor absoluto de entalpia de 100 kJ. Pronto. A minha parte. E, gente, eu já vou saindo que eu tenho que trabalhar. Beijo, boa semana para vocês e boa sorte. Tchau, Denner. Obrigada. Tchau. Oi, gente. Agora é nóis. Vamos lá. Ácido base. Já saí da minha zona de conforto já, porque ficou um pouquinho de inorgânica para mim. Mas tudo bem, porque o professor Lua do Noturno, fez um slide super bem explicativo. Ó, bases. Gente, base é o que libera OH por dissociação iônica. Então, por exemplo, se você colocar uma base na água, ela vai liberar um OH, ok? Por exemplo, o NaOH, nosso velho conhecido. Se você coloca na água, fica um íon Na e o íon OH, ok? Ou por outra definição, pela definição de luz, eles oferecem um par de elétrons, ok? Você percebe aqui que o OH é negativo, esse OH- vai funcionar como esse par de elétrons que ele está oferecendo. Ok, e aí a gente tem a nomenclatura das nossas bases. Como a gente sabe que isso daqui chama hidroxila, fica muito mais fácil da gente associar que compostos com hidroxila vão ter nomes de hidróxido de alguma coisa. E aí, NaOH, o nosso velho conhecido, por exemplo, é hidróxido de sódio, porque o Na chama sódio. A gente tem hidróxido de lítio, hidróxido de cálcio, a gente tem hidróxido de cobre 2. Por que eu tenho que colocar 2? Porque o cobre pode ser 3 também. Então, pode ser hidróxido de cobre 3. E aí, eu teria que ter 3 hidroxilas aqui, ok?
Mas isso é uma exceção. São poucos os elementos que fazem isso, ok? E aí a gente também tem ácidos, que, o contrário de base, ao invés de liberar OH, eles liberam H+ por ionização. E esse H+ é positivo, ou seja, eles recebem um par de elétrons pela definição de luz. Ok, e aí a gente tem, no ácido, as nomenclaturas, a gente divide ela em 2, ok? Se a gente tem oxigênio, a gente vai botar o nome do metal e colocar ico. Se a gente não tem oxigênio, a gente precisa colocar hídrico, ok? Então, por exemplo, se a gente tem o ácido sulfúrico, o nosso velho conhecido, tem oxigênio, a gente coloca sulfur, que é o nome do enxofre em latim, ico, que é a nossa terminação para quando tem oxigênio, ok? Aí a gente tem ácido carbônico, ok? Carbônico, ok? E ácido nítrico, porque a gente tem oxigênio, termina em ico, ok. E aí, se não tem oxigênio, aí a gente muda um pouquinho. Ácido fluorídrico, entendeu? Flúor vem até aqui, mas a gente teve que acrescentar o hídrico, ok? HCl, clorídrico, HCN, ácido cianídrico. Então, tá, nome de ácidos. E por que a gente está falando isso? Porque a gente tem que lembrar um pouquinho dos nomes dos ácidos e bases para a gente lembrar da chuva ácida, que esse negócio de ambiental cai muito no Enem, né? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Nossa, até que tem tempo bastante, gente. Vai dar para fazer os exercícios que eu pulei. Olha que delícia. Então, vamos ler aí a chuva ácida. A chuva ácida é um fenômeno atmosférico que consiste na precipitação com elevada acidez. A chuva apresenta grande concentração de ácidos. Aí aqui do lado a gente vai ver as reações químicas. Vamos? Ok. O que acontece? A gente tem liberado, pela origem antrópica. Vamos ler isso daqui. Pode ter origem natural, por meio de vulcões que emitem gases na atmosfera, e também por meio de processos biológicos, olha que palavra bonita. A origem antrópica é o que a gente geralmente vai ver mais no Enem, tá? Porque o homem é uma desgraça mesmo e tá acabando com o mundo. É devido à concentração de indústrias e veículos que, por meio da queima de combustíveis fósseis, lançam gases na atmosfera, ok? Vamos ver, por exemplo. A gente pode ter essas indústrias, esses carros, liberando enxofre. Enxofre, inclusive, é uma das impurezas que está no petróleo. Então, quando você queima gasolina, às vezes você está queimando um pouquinho de enxofre, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o ácido sulfuroso. A gente tem esse enxofre sendo liberado na atmosfera, ele vai reagir com o oxigênio, que já está na atmosfera, e ele vai criar um SO2. Esse SO2, que vai reagir com a umidade do ar ou as nuvens, ele vai criar um ácido sulfuroso, ok? E aí vai deixar a chuva mais ácida. A gente tem também o ácido sulfúrico, que a gente pega esse mesmo SO2 e reage mais uma vez com o oxigênio da atmosfera, criando um SO3, e isso reagindo com a água da nuvem vai criar o H2SO4, e por isso a chuva vai descer ácida. A gente também tem o ácido nítrico e nitroso, o N2, que vai ser liberado aí por essas indústrias, por esses veículos, vai reagir de novo o processo é o mesmo, reage com oxigênio no ar e depois reage com água, ok? E aí tem o ácido nítrico e o ácido nitroso. Vamos terminar de ler aqui. A chuva ácida forma-se quando há uma elevada concentração de gases, como dióxido de enxofre e nitrogênio na atmosfera, que ao entrar em contato com as gotas de água suspensas no ar, reagem formando ácidos. Isso resulta numa chuva com elevada acidez, ok? E aí, só para a gente lembrar quais são os problemas dessa chuva ácida, ok? Vamos ver, a acidificação do solo, e isso vai atrapalhar na agricultura, a contaminação dos cursos d'água, ok? E a água a gente precisa para viver, então se está contaminada é um problema. Perda da biodiversidade, ok? Lentidão no desenvolvimento dos vegetais, isso aqui vai acabar sendo uma consequência da acidificação do solo. Tá tudo interligado, entende? O planeta é um só, e é isso aí.
desenvolvimento de doenças respiratórias nos seres humanos, ó, e destruição dos monumentos e obras civis. É muito comum a gente ter uma questão, por exemplo, de uma estátua que está um pouquinho mais para lá do que para cá, e essa estátua tá desse jeito por conta da chuva ácida, ok? Vamos lá. Acho que acabou os slides. Vamos ver. A chuva ácida é um fenômeno provocado pela poluição da atmosfera. Sobre esse fenômeno, assinale a incorreta. Incorreta. Deixa eu pegar a vermelha que eu gosto mais. As chuvas normalmente contêm um grau de acidez. Sim. Sim, toda chuva tem um grau de acidez, tá? Porém, não agridem o meio ambiente. Portanto, toda chuva é ácida e tem pH naturalmente abaixo de 5,6. Então, sim, toda chuva é ácida. E não necessariamente agride o meio ambiente. O problema é quando está muito abaixo de 5,5, ok? E o problema também é a recorrência. As maiores ocorrências das chuvas ácidas até 1990 eram nos Estados Unidos. Galera, vamos parar para pensar. Os Estados Unidos poluem muito. Mas o que acontece? Até 1990. Eu, com meu pouco conhecimento de história, vou dizer assim, que na verdade tinham países mais industrializados até 1990. Por exemplo, a Alemanha era um pouquinho mais industrializada, a China deve ser mais industrializada. Eu diria, por exemplo, que de 1990 para cá, as maiores ocorrências de chuvas ácidas talvez sejam nos Estados Unidos, essa desgraça de país, ok? Vamos lá. Então, eu diria que esse aqui está incorreto, mas vamos ver os outros para ter certeza. É chamada de chuva ácida toda chuva que apresenta pH maior do que 4,5. Galera, pH maior do que 4,5. Quanto maior o meu pH, menor é a acidez. Lembra daquele negócio? O pH, a gente vai ter como referência o 7. Tá para baixo de 7 é ácido. Tá para cima de 7 é básico. Ok? Então, o que acontece? É chamado de chuva ácida toda chuva que apresenta pH maior do que 4,5? Não, ela pode até ser ácida, se ela... Quer dizer, pode até ser básica se ela apresenta pH maior do que 4,5. Nunca ouvi falar de chuva básica, mas vai que, né? As chuvas ácidas reagem com carbonatos como mármore, provocando desgaste de monumentos históricos e obras de arte. Sim, ela faz isso mesmo. Então, o que sobrou pra gente? As maiores ocorrências das chuvas ácidas até 1990 eram nos Estados Unidos. Não eram. Ok? Mas aí a gente teve que emprestar um pouquinho da história. Vamos lá. Sabe-se que a chuva ácida é formada pela dissolução na água de chuva de óxidos ácidos presentes na atmosfera. Entre os pares de óxidos relacionados, qual é o constituído apenas por óxidos que provocam chuva ácida? Bom, a gente sabe que principalmente o que vai formar chuva ácida são ácidos com o nitrogênio e com o enxofre. Então vamos procurar. Não tem nenhum com o enxofre. Mas o que acontece? A gente também tem a chuva ácida natural. E como que ela é formada? Ela é formada com CO2, ok? Então, a gente pode ter, por exemplo, um CO2 e SO3, ok? Gente, achei essa questão esquisita. Depois eu volto nela. Ok. Perdão. Às vezes eu preciso olhar melhor a questão antes de dar, né? Eu sei, eu vou melhorar. Um dos grandes problemas ambientais que ocorrem nas grandes cidades é a formação de chuvas ácidas que ocorrem nas seguinte ordem das reações. Quando o oxigênio e o nitrogênio do ar reagem nos motores dos automóveis, o óxido nítrico é formado. Ok. Quando o oxigênio e nitrogênio... Ok, a gente vai ter o O2 e o NO2. NO2 não, N2. Como que volta? E o N2. Criando um óxido nítrico. Não é dióxido, então a gente sabe que é o NO. Ok?
E aqui vai ser 2, só para a gente respeitar as proporções, igual o Denner estava falando antes, ok? Depois de formado e lançado pelos escapamentos, este reage com o oxigênio, formando o dióxido de nitrogênio. Ok, então a gente vai ter o NO2 reagindo com o oxigênio, formando... Aqui vai ser meio. Ah, não, já tem 2, então tudo bem. Formando 2NO3. Olha que lindo. E este último reage com a água, formando um componente da chuva ácida. Vê como ele deu basicamente todos os passos, a gente só precisa dar uma montadinha aqui. Ele vai reagir com a água, formando o H2. NO4, não. Esse aqui vai ser NO3. O oxigênio deve se desprender mesmo. Deve ser HNO3 e mais O2. Em proporções aí. Ok, mas na verdade o que ele está pedindo é só o que é formado na reação 1. Então, qual que é a reação 1? A gente viu aqui, a gente montou, que é essa aqui. Vamos ver aonde que a gente acha isso? A gente achou aqui na D, ó. N2O2, dando 2NO, ok? E ele deu os passinhos bem bonitinhos. Galera, vamos fazer as outras? Orgânica despenca no Enem, então eu acho importante, como sobrou um tempinho aí, a gente fazer as que a gente não conseguiu fazer. Deixa eu ver quantas são. São só 2. Tá ótimo. Ok, vamos ver. Essa daqui é de polaridade. Essa daqui é legal. Tá dando pra enxergar, galera? Não. Ok, deixa eu ver. Eita. Deixa eu botar o meu post-it pra baixo. Melhorou? Eu vou ler. Mas acho que é muito melhor que isso, não tem como ficar. Bora lá, então. Em um laboratório de química, foram encontrados 5 frascos não rotulados. Isso é um perigo em laboratório, gente. Contendo propanona, água, tolueno, tetracloreto de carbono e etanol, ok? Para identificar os líquidos presentes nos frascos, hoje a dicção foi embora, hein? Foram feitos testes de solubilidade e inflamabilidade. Inflamabilidade, ó, vamos ver. Então a gente tem, vamos fazer os compostos, só para a gente saber? Então a gente tem a propanona, que a gente sabe que é uma acetona com 3 carbonos, ok? 3 carbonos. A gente tem água. A gente tem o tolueno. Tolueno. Essa questão eu acho que dá para você fazer sem saber como é o tolueno. Mas o tolueno, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que é assim. Tetracloreto de carbono, ou seja, a gente vai ter um C. Vou fazer assim mesmo, CCl4, tá? Tetracloreto de carbono. E um etanol. Etanol, mãe, etanol. Desculpa, foi longe. COH. Isso aqui é um 2, tá? 2. Pronto. Ok, a gente sabe que a gente tem esses compostos. A gente sabe que nos frascos 1, 3 e 5 contém líquidos miscíveis entre si. E o que acontece? Aqui a gente vai ter que analisar a polaridade. Ou seja, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Miscível é quando se dissolve, ok? Então vamos ver se a gente tem mais coisa polar ou apolar. A gente tem, por exemplo, a propanona, que é polar. A gente tem a água, que é polar. A gente tem o tetracloreto de carbono, que num primeiro momento a gente pode até achar que é polar. Mas não sei se vocês lembram daquela aula de revisão, faz um tempinho, que a gente viu que se o carbono tem 4 ligantes iguais, ele não vai ser polar.
ok? Por quê? Porque esses daqui, os que estão para baixo, estão puxando de um jeito que compensa o que está para cima. Então, o tetracloreto de carbono não é polar. Gente, conta para mim se vocês entenderam essa parte aqui, se vocês lembram daquela aula, se tá melhor para aplicar os conceitos, só para eu ter uma ideia. Tá, sim, perfeito. Ótimo, então. E a gente tem o etanol, que tá um pouquinho capenga aqui, né? Parece que esse C tem outro composto, mas isso aqui é o mesmo. Que é polar, porque ele tem até o OH aqui, ó. Então, a gente tem aqui 3 compostos miscíveis entre si. A gente pode falar, então, que o 1, o 2 e o 5, o 1, 3 e o 5 são a propanona, a água e o etanol. A gente ainda não sabe a ordem. Frascos 2 e 4 contêm líquidos miscíveis entre si. São apolares, ok? E frascos 3 e 4 contêm líquidos não inflamáveis, ok? O que é não inflamável aqui? A água é não inflamável. Acetona geralmente é inflamável. Etanol a gente sabe que é inflamável. Então eu vou dizer que os inflamáveis, vamos ver, contém líquidos não inflamáveis. Os não inflamáveis eu diria que é a água e o tolueno. Eu diria que é não inflamável também. Ou CCl4. Mas vamos ver. Com base nesses resultados, pode-se concluir que a água está contida no frasco. Bom, eu tenho certeza que a água é não inflamável, né? Da minha vida. Não preciso nem saber química. Da minha vida, eu sei que a água não é inflamável. E eu sei que a água está no 1, no 3 ou no 5. E eu sei que o 3 é o líquido não inflamável. Então, ó, pronto. 3. No 3 está água. Vamos ver? E aqui é o último. Esse é chatinho, eu acho. O quadro mostra algumas substâncias orgânicas e suas respectivas massas moleculares. Ok, ó. Massas iguais, massas iguais. As substâncias ordenadas de forma crescente quando a temperatura de ebulição são. Ok, então a gente precisa ver a temperatura de ebulição. O que a gente vai ver primeiro, porque a gente é esperto? Qual tem uma função oxigenada, ok? Então a gente tem o ácido é oxigenado, o butanol é um álcool, é oxigenado, o butanal é um aldeído, é oxigenado também, e o pentano é um hidrocarboneto. E ele tem a massa molecular menor. Então ele vai ser o de temperatura de ebulição menor. Todo mundo pegou o porquê? Me responde, gente, por favor. E como é de forma crescente, a gente já sabe que é daqui, tá? Mas, galera, não pegou. Vamos fazer um pentano. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Butanal. 1, 1, 2. 2, 3, 4. Vou fazer o aldeído pra cá. O, H. Butanol 1. 1, 2, 3, 4. Duplo O, H. Errei a função. O importante é ver. Butanol é um álcool. OH. E o ácido propanóico C. Duplo OH. Gente, vocês conseguem enxergar que em todos esses a gente tem o oxigênio puxando um pouquinho mais o elétron, deixando essa molécula polar menos no pentano? Vocês conseguem enxergar isso? Sim, tá.
Então, é por isso que o pentano ele vai ter as forças intermoleculares mais, mais fracas, ok? E é por isso que ele vai ter a temperatura de ebulição menor, ok? A gente já sabe a resposta, mas vamos continuar. O que a gente vai ver depois? A gente vai ver que todos esses têm oxigênio. Então, eu vou ter dois jeitos de formar essa próxima resposta. Um tá mais certo, mas um também daria, que é o próximo é o butanal. E por que é o butanal? Eu posso ver, por exemplo, a massa molecular. Eu posso ver que sobrou ele com a massa menor. E todos esses agora são oxigenados. Então, provavelmente vai ser ele. Mas eu tenho mais um critério. Olha aqui. O, o butanal, ele tem uma dupla O com o C. Então, ele tem uma ligação polar, e é uma ligação polar forte e tal. Mas a gente tem o butanol, que tem uma ligação de hidrogênio, e a gente tem o ácido, que também tem uma ligação de hidrogênio. Então, a gente sabe que esses dois vão ser mais fortes que o butanol, ok? Por isso é ele. E aí, o que mais, Cecília? O butanol e o ácido propanoico agora, os dois têm ligação de hidrogênio. O que mais eu posso fazer com isso? Eu posso ver qual que tem um negocinho a mais. Qual que tem um negocinho a mais? O que tem uma dupla O, certo? Se eu tirar essa dupla O aqui, isso aqui vira um propanol. O ácido propanoico vira um propanol. E aí é outra coisa. Mas eu coloquei uma dupla O aqui, e essa dupla O vai conferir uma maior polaridade. Quanto mais polar, maior a temperatura de ebulição. Então, ácido propanoico. Ok, galera? Gente. Gente, acabou. Vocês querem rever alguma coisa? Querem perguntar? Se não, vocês estão livres para descansar um pouquinho. Por mim tá tudo certo, que bom. Ok. Fechou. Ai, que bom, gente. Gente, vocês gostaram da aula? Perfeito. Ai, que bom. Eu vou parar a gravação então, pode ser, Pode Cecília? parar, por favor, Letícia. Gente, obrigada por terem vindo. Tenho certeza que o Denner também ficou muito feliz de dar aula. E o Lua de montar, ok? E é isso aí, galera. Beijão. Boa prova, galera.